João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles, e ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou, e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso: que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas Tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe.